O rio Paraguai não flui apenas com água. Ele se move com a densidade de um melaço escuro e traiçoeiro, carregando em seu leito o lodo dos séculos e os segredos daqueles que ousaram desafiar suas curvas. Naquele junho de 1883, o ar no Pantanal de Mato Grosso era uma massa sólida de umidade que se prendia aos pulmões, dificultando cada inspiração. O calor não era apenas uma temperatura, mas uma presença física, uma manta invisível e pesada que fazia a pele brilhar com um suor salgado e constante, atraindo nuvens de mosquitos cujas picadas eram agulhadas persistentes na carne exposta. Benedita do Carmo observava a superfície da água da margem lamacenta. Seus olhos, da cor da terra molhada, buscavam algo que a razão dizia não existir mais. Fazia apenas 4 dias que o redemoinho, aquela garganta líquida e faminta que surge sem aviso nas curvas mais profundas do rio, havia tragado o pequeno vapor onde seu marido Zaqueu servia como losmano. Zaqueu conhecia cada banco de areia, cada tronco submerso, mas o rio naquele dia decidiu que sua sabedoria não era suficiente. O redemoinho o reclamou para as profundezas, sem deixar para trás um pedaço de madeira ou um retalho de camisa. O rio era um predador silencioso e absoluto, e agora Benedita sentia que ele a observava, esperando o momento de levar o resto de sua vida. Aos 32 anos, Benedita carregava no rosto as cicatrizes invisíveis de quem já havia enterrado o futuro. Seus cabelos, antes negros e viçosos, agora estavam presos em um nó apertado, com fios prateados surgindo como teias de aranha sob o sol impiedoso. Suas mãos, marcadas pelo manuseio de redes ásperas e pelo sal da limpeza dos peixes, tremiam levemente enquanto ela segurava o cabo do seu velho chaleiro de cobre. O chaleiro era o seu totem, forjado por um artesão de Cuiabá. Ele era a única peça de valor que restara das gerações passadas. O cobre estava escurecido, mas o peso dele em sua palma era a única coisa que a mantinha ancorada à realidade. Era ali que ela fervia as raízes para as febres dos filhos e o café ralo que enganava o estômago nas noites de inverno. Enquanto o mundo ao seu redor desmoronava, o chaleiro permanecia sólido, um pedaço de dignidade metálica em meio à lama. A visão da poeira subindo na estrada de terra que levava ao porto interrompeu seus pensamentos. 3 vultos se aproximavam através da bruma de calor que distorcia o horizonte. À frente, montado em um cavalo baio de flancos suados, vinha o sargento Galdino. Ele era a extensão da vontade do barão de Itaquira, o homem que possuía as terras, as águas e as almas daquela região do Pantanal. Galdino não era um homem de palavras suaves. Sua presença era marcada pelo cheiro de couro velho e tabaco mascado e pelo brilho frio das fivelas de seu uniforme. Benedita permaneceu imóvel diante de sua pequena cabana de madeira apodrecida, cujas paredes pareciam se sustentar apenas por teimosia e cipós. Seus filhos, Cosme, com 9 anos, Luzia, com 6, e o pequeno Tião, de apenas 2, apareceram na abertura da porta, espiando com olhos grandes e famintos. Galdino parou o cavalo a poucos metros. O animal bufava, lançando jatos de ar quente pelas narinas, e o sargento permaneceu na cela, olhando para Benedita com o desdém reservado aos animais de carga que não servem mais para o trabalho. Ele retirou um papel amarelado do bolso da túnica, mas não se deu ao trabalho de lê-lo. O barão mandou avisar. A voz de Galdino era áspera como areia. Sem o losmano, a cabana é necessária para quem vai assumir o leme no vapor. Você tem até o pôr do sol para tirar essas trouxas daqui. A terra é do barão, o porto é do barão, e a caridade dele acabou quando o seu homem se deixou levar pelo rio. Benedita sentiu o gosto amargo da bile subindo pela garganta. A injustiça era uma ferida aberta. Zaqueu morrera servindo aos interesses comerciais do barão, guiando mercadorias através de águas perigosas, e a recompensa era o desabrigo imediato para sua família.
Galdino, o rio ainda nem devolveu o corpo. Ela disse, e sua voz, embora baixa, tinha a rigidez do aço frio. Tenho 3 filhos. Para onde você espera que eu vá nesta imensidão de água e lama? O sargento apenas apertou as rédeas do cavalo, fazendo o animal recuar um passo. Sua expressão não mudou. Para ele, Benedita não passava de um detalhe no inventário da fazenda Itaquira. Para a vila, para o inferno ou para o fundo do Paraguai, se preferir. O que importa é que o novo piloto chega amanhã. Se eu voltar e encontrar uma única dessas crianças aqui, a retirada não será com palavras. Ele virou o cavalo bruscamente, sem olhar para trás. Benedita observou a silhueta dele ser engolida pela vegetação densa. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo zumbido dos insetos e pelo cheiro forte de peixe morto que vinha da margem. O sol, agora no ápice do céu, parecia uma forja aberta, drenando suas últimas forças. Ela entrou na cabana. O interior era sufocante. Cosme estava em um canto, as mãos fechadas em punhos, os olhos fixos no chão. Ele já entendia que a morte do pai havia tirado deles o direito de existir. Luzia abraçava o pequeno Tião, que choramingava baixinho, o corpo quente demais com o início de uma febre que as ervas ralas não conseguiam debelar. Benedita olhou para o chaleiro de cobre sobre o fogão de barro. Ela poderia implorar. Poderia ir até a sede da fazenda e se arrastar aos pés do barão, mas sabia que homens como ele não negociavam com a miséria. Eles a esmagavam para não sujar as botas. Se ficassem, seriam humilhados e seus pertences seriam jogados no rio como lixo. Cosme, pegue os panos e a rede do seu pai. Ela ordenou e sua voz não permitia protestos. Luzia, junte as cabaças de água e os restos de farinha. Para onde vamos, mãe? Cosme perguntou, e a incerteza em sua voz foi como um corte no peito de Benedita. Ela olhou para o norte, em direção às falésias de calcário que se erguiam como ossos gigantes acima das planícies alagadas. Lá ficava a Gruta das Almas Afogadas. Era um lugar evitado por todos, cercado de lendas sobre prisioneiros da guerra e escravizados que fugiram para morrer no isolamento das Pedras Frias. Diziam que o lugar era amaldiçoado, que as paredes choravam sangue e que ninguém que entrasse lá saía com a mente sã, mas, para Benedita, a maldição dos homens era muito mais perigosa do que a dos espíritos. Na gruta, o barão não mandava. Na gruta, os cães de guarda de Galdino não ousariam entrar. Vamos para a gruta, ela respondeu. A preparação foi rápida e silenciosa. Benedita enrolou suas poucas roupas em trouxas de estopa. Pegou as 2 panelas de ferro e, por último, o chaleiro de cobre, prendendo-o firmemente à sua cintura com uma corda de sisal. O metal batia contra sua coxa, pesado, lembrando-a de que ela ainda era a dona de sua própria jornada. Saíram da cabana quando o sol começava a sua descida, tingindo as águas do Paraguai de um vermelho sangrento. Benedita carregava Tião em um dos braços e uma trouxa pesada sobre o ombro. Cosme e Luzia vinham logo atrás, as pernas pequenas já tremendo antes mesmo de a caminhada começar. Cada passo na lama fétida era uma luta contra o vácuo que tentava sugar suas alpercatas. O primeiro passo para fora daquela terra que chamavam de lar foi o mais difícil. Benedita sentiu o suor escorrer por entre as omoplatas, misturando-se à poeira. Ela não olhou para trás. Sabia que se olhasse, a vontade de desistir poderia ser maior que o instinto de proteção. À frente, a mata fechada e as pedras da gruta esperavam. Eles eram agora retirantes do próprio destino, caminhando em direção à escuridão que todos temiam, levando consigo apenas a esperança fervida em um chaleiro de cobre. A vila de Porto Itaquira era um aglomerado de construções de alvenaria caiada e armazéns de madeira que cheiravam a zarcão e mercadorias exóticas, um pequeno enclave de pretensa civilização encravado na garganta do Pantanal. Para quem chegava pelo rio, as janelas de vidro e os telhados de telha francesa pareciam um convite ao repouso, mas para Benedita do Carmo,
Caminhando pela beira da estrada com seus 3 filhos, a vila era uma fortaleza de portas trancadas e olhares de vidro. O peso da trouxa sobre o ombro direito de Benedita já não era mais uma sensação de carga. Era uma dor surda que se fundira ao seu osso, uma pressão que parecia querer empurrá-la para dentro da terra úmida. O chaleiro de cobre, preso à cintura, balançava ritmicamente, golpeando sua coxa a cada passo. Um lembrete metálico e frio de que ela ainda carregava o peso de um passado que ninguém ali queria reconhecer. Ao chegarem à praça principal, onde o sol de fim de tarde dourava a fachada da igreja, Benedita parou. Cosme, ao seu lado, tinha o rosto coberto por uma pátina de poeira vermelha e suor, os lábios secos e os olhos fixos nos seus pés descalços, que já apresentavam pequenas rachaduras entre os dedos. Luzia, segurando a barra da saia da mãe, arrastava os pés, a exaustão evidente na curvatura de suas costas miúdas. No colo de Benedita, Tião era uma massa de calor e respiração pesada, a febre ainda persistente como uma brasa escondida sob as cinzas. Benedita avistou um grupo de mulheres saindo da casa paroquial. Eram as senhoras da elite local, vestidas com sedas escuras e rendas que pareciam insultar a umidade opressiva do ambiente. Elas carregavam leques de sândalo e conversavam sobre o próximo baile na sede da fazenda do barão. Benedita respirou fundo, sentindo o gosto de poeira e desespero, e caminhou em direção a elas. Com licença, patroas. A voz de Benedita saiu áspera, uma súplica que tentava desesperadamente manter um resto de orgulho. Sou a viúva de Zaqueu, o losmano do barão. Preciso de trabalho. Posso lavar, passar, limpar o que for preciso. Só preciso de um teto para meus filhos por algumas noites. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer chicote. As mulheres pararam. O movimento dos leques cessou por um instante, como se o ar tivesse se solidificado. A senhora à frente, Dona Ismênia, esposa do tabelião, olhou para Benedita não como se olhasse para um ser humano, mas como se examinasse uma mancha indesejada em um tapete caro. Seus olhos percorreram o vestido desbotado, as mãos calejadas e, finalmente, as crianças sujas e exaustas. O losmano que se deixou levar pelo rio por descuido? A voz de Dona Ismênia era fina e gelada como uma lâmina de gelo. Ouvimos a história. Uma tragédia, sem dúvida, mas minha casa não é uma estalagem para retirantes, mulher. E com uma criança doente desse jeito, você deveria ter vergonha de expor os outros ao perigo da peste. Não é peste, senhora. Benedita deu um passo à frente e o chaleiro de cobre em sua cintura vibrou contra o metal das panelas na trouxa. É apenas o cansaço e o calor da estrada. Só preciso de uma chance. As outras mulheres murmuraram entre si, cobrindo o nariz com lenços perfumados com água de rosas. Para elas, Benedita era invisível em sua dor. Ela era apenas um lembrete incômodo da fragilidade da vida naquela fronteira selvagem. Em Porto Itaquira, o valor de uma pessoa era medido pela sua utilidade ao sistema do barão, e uma viúva com 3 fardos vivos era uma conta que não fechava. Vá embora, criatura, disse outra mulher, fechando o leque com um estalo seco. Tente a sorte nas palafitas dos pescadores no fundo do porto. Talvez lá alguém aceite sua condição. Aqui temos o decoro a manter. Elas se viraram e seguiram em direção às carruagens que as esperavam, deixando Benedita parada no meio da praça. Ela sentiu o peso da invisibilidade. Era como se ela tivesse se tornado um fantasma antes mesmo de morrer. A vila, com toda a sua riqueza extraída do suor de homens como Zaqueu, cuspia o que restava dele sem hesitação. Mãe, Luzia sussurrou, e a dor em sua voz foi como um soco no estômago de Benedita. Meus pés estão queimando. Benedita olhou para a filha e viu a pele das solas dos pés da menina, avermelhada e em carne viva pelo contato com o chão de terra batida, superaquecido. Cosme não disse nada, mas sua mandíbula estava travada, uma rigidez de homem adulto em um corpo de criança. Ele olhava para os armazéns do barão com um ódio silencioso que fez Benedita estremecer. Ela percebeu que não havia lugar para eles entre os homens.
Se ficassem na vila, seriam mendigos, alvos do desprezo e da caridade esmola, que só prolongaria o sofrimento. A única direção era para longe do porto, para dentro da vazante, a região onde as águas recuam e deixam para trás um labirinto de lama, vegetação apodrecida e silêncio. "Vamos", Benedita ordenou, ajeitando Tião no colo. "Não ficaremos aqui." Eles deixaram a vila enquanto as sombras das árvores se transformavam em dedos escuros que tentavam agarrar a estrada. O caminho em direção às falésias de calcário era uma trilha estreita que serpenteava por áreas alagadas, onde o cheiro de decomposição era tão forte que parecia ter textura. A umidade ali era absoluta, o suor não evaporava, ele apenas se acumulava, tornando as roupas pesadas e colantes. O terreno tornava-se cada vez mais difícil. Lúcia tropeçava em raízes expostas, emitindo pequenos suspiros de dor que ela tentava engolir. Cosme carregava a trouxa menor, seus ombros franzinos inclinados para a esquerda sob o peso. Benedita sentia a vibração da febre de Tião através de seu próprio peito, um calor úmido e constante que parecia drenar sua própria energia vital. À medida que se aproximavam das paredes de pedra, que se erguiam como muralhas naturais, a atmosfera mudava. O ar ficava mais frio, carregado com o cheiro mineral do calcário e o bafio antigo da terra que nunca viu o sol. Os pássaros haviam silenciado. A mata ali era densa, um emaranhado de cipós e espinhos que pareciam sussurrar advertências. A Gruta das Almas Afogadas estava diante deles, uma bocarra escura na encosta da falésia, emoldurada por musgo negro e samambaias gigantes que pendiam como cortinas de um teatro de horrores. As lendas diziam que, durante as grandes cheias, o rio invadia as câmaras profundas, prendendo e afogando qualquer um que buscasse refúgio ali. Diziam que as vozes dos mortos ficavam presas nas estalactites, esperando por ouvidos incautos. Benedita parou na entrada. O medo era uma garra fria em sua espinha, mas ao olhar para trás, para a direção de Porto Itaquira, ela viu apenas a escuridão da alma humana. Entre o perigo dos espíritos e a crueldade dos vivos, a escolha estava feita. "Mãe, o lugar dá medo", Cosme disse, sua voz sumindo na imensidão da entrada. "O medo não enche a barriga nem dá teto, meu filho", Benedita respondeu, e o peso do chaleiro em sua cintura pareceu lhe dar uma última dose de coragem. "Aqui, pelo menos, ninguém vai nos expulsar. Aqui somos apenas nós e Deus." Ela deu o primeiro passo para dentro da escuridão. O chão sob suas alpercatas mudou da lama mole para a pedra fria e irregular. O ar úmido da gruta a envolveu como um abraço de mármore. Eles estavam entrando no domínio do proibido, deixando para trás o mundo que os rejeitara, levando apenas o que cabia em 2 trouxas e o fogo silencioso de uma mãe que se recusava a deixar seus filhos serem engolidos pelo esquecimento. A escuridão dentro da Gruta das Almas Afogadas não era apenas a ausência de luz. Era uma substância densa, quase líquida, que parecia se agarrar à pele e preencher os pulmões com o gosto de minerais antigos e o bafio de séculos de isolamento. Ao cruzar o umbral da entrada, a temperatura caiu bruscamente, trocando o bafo sufocante do Pantanal por um frio úmido que emanava das entranhas da terra. Benedita do Carmo sentiu o arrepio percorrer seus braços enquanto suas mãos tateavam as paredes de calcário, sentindo a textura rugosa e as fendas afiadas que pareciam dentes de uma fera de pedra. Eles se acomodaram em uma câmara lateral, a poucos metros da entrada, onde a luz do crepúsculo ainda conseguia desenhar sombras fantasmagóricas no teto alto, adornado por estalactites que pendiam como agulhas prontas para cair. Benedita estendeu as mantas de estopa sobre o chão de pedra irregular. Cosme e Luzia sentaram-se em silêncio, os corpos pequenos encolhidos, os olhos fixos na bocarra escura que se estendia para além da visão. Eles não falavam. O peso do lugar parecia ter roubado suas vozes, deixando apenas o ritmo de suas respirações curtas no ar pesado. O pequeno Tião, no entanto, era a nota dissonante naquele silêncio de pedra.
Sua febre, que na vila parecia apenas um cansaço, agora era um incêndio que consumia seu corpo frágil. Benedita o deitou em seu colo, sentindo a pele do menino seca e quente como argila cozida. Ele balançava a cabeça de um lado para o outro, os lábios rachados movendo-se em um delírio sem palavras. Ela buscou a cabaça de água apenas para descobrir que o último gole havia se esgotado durante a subida da encosta. A sede, súbita e cruel, manifestou-se como uma língua de lixa em sua própria garganta. Sem água, o chaleiro de cobre na cintura de Benedita era apenas um adorno inútil, um pedaço de metal frio que zombava de sua necessidade. Ela sabia que Tião não sobreviveria à noite se não conseguisse baixar aquela temperatura e hidratar seu corpo. A vida do caçula estava se esvaindo na aridez da gruta. "Fiquem aqui", Benedita sussurrou, a voz saindo como um arranhar de folhas secas. "Cosme, não solte a mão da sua irmã. Eu vou buscar o que o Tião precisa." Ela não tinha archote, nem lamparina. Sua única guia era a percepção sensorial que Zaqueu lhe ensinara sobre as águas submersas. Ela mergulhou na escuridão total da câmara principal, deixando para trás a fraca claridade da entrada. Suas mãos tornaram-se seus olhos. As paredes da gruta eram viscosas em alguns pontos, cobertas por uma substância escorregadia que cheirava a ferro e lodo. Em outros, a pedra era tão seca que parecia sugar a umidade de seus dedos. A caminhada era um exercício de humildade. Benedita rastejava em certos trechos onde o teto baixava, sentindo o peso da montanha acima de suas costas. O cheiro de poeira milenar, um pó fino de calcário que entrava pelas narinas, a fazia sentir como se estivesse sendo enterrada viva. O medo das lendas, das almas que se afogaram ali, tentava nublar sua mente, mas a imagem do rosto febril de Tião era uma âncora de lucidez. Ela parou, encostando o rosto na rocha fria. Fechou os olhos para aguçar os outros sentidos. Não havia o som de gotas, apenas o silêncio absoluto que parecia vibrar nos ossos. Mas, ao pressionar a palma da mão contra uma fenda profunda na parede direita, ela sentiu algo diferente. Uma vibração quase imperceptível, um pulsar que não vinha de seu próprio coração. Era um movimento rítmico, uma pulsação de água sob alta pressão, escondida atrás de toneladas de pedra. Seguindo essa intuição física, Benedita avançou para uma câmara mais profunda, onde o ar era tão carregado de umidade que ela podia sentir as gotículas se formando em seus cílios. O chão aqui mudara de textura, não era mais a pedra bruta, mas uma lama fina e argilosa que se enfiava entre os dedos dos pés. Ela tateou o chão e sentiu um fio de umidade, um filete de água, frio como o gelo, que brotava de uma rachadura no nível do solo. Com o coração martelando contra as costelas, ela usou as mãos para alargar a fenda. A rocha ali era mais macia, desgastada pelo tempo. Após minutos de um esforço que fez suas unhas sangrarem, a resistência cedeu. Um jato de água cristalina e gelada irrompeu da parede, banhando seu rosto e molhando suas roupas. Benedita inclinou a cabeça e bebeu. A água tinha um gosto puro, levemente metálico, a essência mineral da própria terra. Era a vida voltando em forma líquida. Ela retirou o chaleiro de cobre da cintura e o colocou sob a pequena cascata submersa. O metal vibrou com o impacto da água e ela sentiu o peso aumentar gradualmente até transbordar. Ao se virar para retornar, o movimento de seu braço esquerdo esbarrou em algo que não era pedra nem lama. Era uma superfície plana e dura, com cantos retos, parcialmente enterrada sob uma camada de sedimentos acumulados por décadas de cheias. Benedita ajoelhou-se, esquecendo por um momento a urgência de Tião. Suas mãos exploraram o objeto. Era um baú. Pequeno, talvez do tamanho de uma caixa de ferramentas, feito de uma madeira densa e pesada que a umidade não conseguira apodrecer. Estava envolto em restos de um pano oleado, agora reduzido a fios pegajosos.
O que mais chamou a atenção de seus dedos foi o selo, uma placa de metal pregada na tampa, coberta por uma camada espessa de cera de abelha envelhecida, destinada a proteger o conteúdo da água. A curiosidade lutou com o dever de mãe, e o dever venceu. Ela não tentou abrir o baú ali. Com um esforço sobre-humano, ela equilibrou o chaleiro de cobre cheio em uma mão, e com a outra, arrastou o objeto pesado de volta pelo caminho de fendas e túneis. Quando finalmente emergiu na câmara onde as crianças esperavam, a luz da lua entrava pela abertura da gruta, banhando o lugar com um brilho prateado. Benedita estava coberta de lama branca e sangue seco, mas seus olhos brilhavam. Ela não disse nada. Aproximou-se de Tião e, com a paciência de quem lida com o sagrado, usou um retalho de tecido molhado na água fria para comprimir a testa do menino. Depois, inclinou o bico do chaleiro contra os lábios dele. O menino bebeu instintivamente, pequenos goles que pareciam apagar o fogo que o consumia. Benedita observou a tensão deixar os membros do filho. A respiração de Tião, antes um silvo agudo e sofrido, tornou-se profunda e rítmica. Ele adormeceu, desta vez sem os espasmos do delírio. Só então, com Cosme e Luzia observando com olhos arregalados, Benedita colocou o baú no centro do pano de estopa. O cheiro que emanava do objeto não era de decomposição, mas algo que remetia a bibliotecas e escritórios, o aroma seco de papel antigo e tinta ferrosa, preservado pelo vácuo da cera. Benedita olhou para o objeto e depois para a escuridão profunda da gruta atrás dela. Ela viera buscar abrigo para sobreviver à crueldade de um barão, e a Gruta das Almas Afogadas lhe entregara um segredo que jazia no escuro há 40 anos. Ela sentiu que o destino de sua família, e talvez de todo o Porto Itaquira, estava agora contido dentro daquela madeira úmida. O rio levara seu marido, mas a terra, em sua justiça silenciosa, estava começando a lhe devolver uma voz. A luz da manhã infiltrou-se pelas fendas da entrada da gruta com a sutileza de uma faca de prata. Tião dormia, a respiração agora suave, um contraste absoluto com a tempestade que rugira na noite anterior. Benedita do Carmo, no entanto, não encontrara repouso. Diante dela, sobre o pano de estopa, o baú de jacarandá estava aberto. Para romper o lacre de cera, ela usara uma pedra afiada, agindo com a precisão de quem retira a pele de um peixe. O conteúdo não era ouro, mas queimava as mãos de Benedita com a mesma intensidade. Eram maços de papéis amarelados, cobertos por uma caligrafia inclinada e arrogante. À medida que seus olhos percorriam as linhas, o gosto de ferro subia à sua boca. As listas eram extensas: nomes, idades, procedências e preços. Datas que saltavam aos olhos: 1860, 1872, 1880. Anos em que o tráfico de pessoas já era uma abominação proibida por lei, uma mancha que o Império tentava lavar, mas que ali, nas sombras do Pantanal, continuava a pulsar como uma ferida aberta. O barão de Itaquira e seu pai, antes dele, não eram apenas senhores de terras, eram mercadores de carne humana. O baú guardava os registros de um entreposto clandestino. A própria Gruta das Almas Afogadas não era um lugar assombrado por lendas, mas um depósito de mercadoria viva que esperava o transporte sob o manto da noite. As cartas detalhavam subornos a juízes em Cuiabá e acordos de cavalheiros para o desembarque de embarcações vindas do Paraguai. Benedita sentiu uma náusea profunda. Zaqueu, seu marido, passara a vida guiando os vapores do barão, sem nunca suspeitar que o peso extra no porão não era apenas sal ou couro, mas o suspiro sufocado de homens e mulheres vendidos no escuro. A fortuna da família Itaquira, os vestidos de seda das senhoras da vila, as paredes caiadas da igreja, tudo estava impregnado com o sangue daqueles nomes listados no diário de Joaquim. A compreensão foi interrompida por uma mudança súbita na luz. As samambaias na entrada da gruta balançaram, mas não havia vento. Benedita fechou o baú num movimento instintivo.
Cosme e Luzia, que observavam a mãe, ficaram imóveis. O silêncio da gruta tornou-se um amplificador visual. As sombras das folhas projetadas no teto de calcário começaram a ser engolidas por uma luminosidade alaranjada e trêmula. Tochas. Benedita rastejou até a curva da câmara lateral, mantendo o corpo colado à parede úmida. O que viu fez seu coração comprimir-se contra as costelas. Na base da encosta, o sargento Galdino e 4 capangas armados cercavam a entrada. As sombras dos homens, projetadas pela luz do fogo nas paredes da falésia, tornavam-se gigantes grotescos e alongados, cujos braços de sombra pareciam tentar agarrar a abertura da gruta. Eles haviam encontrado o rastro. Galdino, com sua eficiência de cão de caça, não aceitara a fuga da viúva para um lugar que ele considerava seu domínio por direito de força. "Eu sei que você está aí, Benedita!" O vulto de Galdino apareceu na abertura, a silhueta recortada contra o clarão da tocha. Ele não ousava entrar ainda. O medo supersticioso da gruta era a única barreira que restava. "Saia agora com as crianças e entregue o que você tirou da terra. O barão sabe que você mexeu no que não devia." Benedita percebeu que Galdino não estava ali apenas para expulsá-los. Ele sabia do baú. Alguém, talvez Joaquim antes de morrer, ou o próprio destino, deixara pistas que o barão temia que viessem à tona. Se ela saísse, seria o fim de sua linhagem. Eles não podiam deixar testemunhas daquela infâmia documental. As tochas dos homens moviam-se do lado de fora, criando uma dança de luz e trevas nas estalactites, que pareciam agora dentes de uma armadilha pronta para fechar. O cerco estava completo. Eles estavam encurralados em uma tumba de pedra. Benedita voltou-se para Cosme. O menino tinha o rosto pálido, mas os olhos brilhavam com uma determinação que ele herdara do pai Losmano. Cosme, escute bem. Ela sussurrou, a voz firme como a rocha. Lembra da fenda que eu achei ontem, lá no fundo, onde a água nasce? O menino assentiu. É estreita demais para mim, mas você passa. Você vai levar estas cartas. Ela retirou os documentos mais comprometedores e os envolveu no pano oleado, prendendo-os sob a camisa do filho. Você vai sair por lá, contornar a montanha e correr para o porto. Não pare até encontrar o padre Inácio. Entregue isso na mão dele. Só dele. E a senhora, mãe? E a Luzia? Cosme segurou a mão da mãe, a pele fria encontrando o calor febril da dela. Eu vou manter o Galdino ocupado aqui. Ele acha que eu sou apenas uma mulher assustada. Ele não sabe que eu carrego a verdade do barão. Benedita guiou Cosme até a passagem profunda. O ar ali era rarefeito, cheirando a calcário e umidade eterna. Ela ajudou o filho a se espremer pela abertura onde o teto quase tocava o chão. Cosme olhou para trás uma última vez, o rosto manchado de lama branca. Agora, Cosme, seja o pássaro que seu pai ensinou. O menino desapareceu na fresta. Benedita voltou para a câmara principal e pegou o chaleiro de cobre. Ela o posicionou perto da entrada, de modo que o reflexo das tochas no metal desse a impressão de movimento constante. Lá fora, a tensão visual era palpável. Os homens de Galdino preparavam archotes maiores para lançar dentro da gruta. As sombras dos rifles nas paredes eram linhas retas e negras, ameaças estáticas no caos visual das chamas. De repente, vindo do alto da falésia, do lado oposto à entrada, ecoou um som. Era o grito agudo, metálico e repetitivo da Anhuma, a ave sentinela do Pantanal. O grito subia em espirais de som, cortando o ar pesado. Galdino e seus homens viraram as cabeças simultaneamente em direção ao topo da rocha. O sinal era perfeito. No dialeto dos losmanos e caçadores, o grito da Anhuma significava perigo à vista ou presença estranha. Cosme conseguira sair. Ele estava usando o ensinamento de Zaqueu para confundir os perseguidores, fazendo-os acreditar que havia gente se aproximando por cima. Tem alguém lá em cima?
Um dos capangas apontou para a vegetação que balançava no topo. A distração funcionou por um instante precioso. As sombras dos homens na parede da gruta vacilaram e recuaram. Benedita, abraçada a Luzia e Tião, no fundo da câmara escura, observava o jogo de luzes. Ela sabia que a jornada de Cosme seria longa e perigosa através dos pântanos noturnos, mas as cartas que ele carregava eram mais pesadas que qualquer arma. O cerco continuava, mas o equilíbrio de poder havia mudado. O barão tinha as armas e as tochas, mas a viúva agora tinha o tempo e a verdade. Benedita olhou para o chaleiro de cobre, que refletia um brilho laranja e fraco, e sentiu que, pela primeira vez em sua vida, ela não era apenas uma peça no tabuleiro do barão de Itaquira. Ela era a mão que estava prestes a derrubar o rei. O sol de domingo em Porto Itaquira não trazia misericórdia. Era uma claridade branca e impiedosa que expunha cada grão de poeira flutuando no ar estagnado da vila. Dentro da igreja de Nossa Senhora do Rosário, o ambiente era uma massa densa de cheiros contrastantes. O aroma doce e pesado do incenso de mirra, o bafio de madeira velha dos bancos encerados e o odor acre do suor humano acumulado sob as roupas de domingo. A luz, filtrada pelas janelas altas, desenhava colunas de brilho pálido que cortavam a penumbra da nave principal, onde a elite local se acomodava com a arrogância de quem se sente dono do reino dos céus. Na primeira fila, ocupando o banco de carvalho com o brasão entalhado, estava o barão de Itaquira. Naquele dia, ele era a própria imagem da autoridade imperial. Vestia um colete de seda cinza-pérola sobre uma camisa de linho impecavelmente branca, com uma corrente de ouro cruzando o peito largo. Seu rosto, de traços aristocráticos e barba bem aparada, exibia a serenidade de um homem que acredita ter silenciado todos os seus fantasmas. Para o barão, a missa era um teatro de poder, um lugar onde ele recebia a reverência de uma comunidade que ele mantinha sob o jugo da dívida e do medo. O padre Inácio, no entanto, não iniciou a liturgia como de costume. Ele permanecia imóvel junto ao altar, as mãos ocultas sob as dobras da estola carmesim. Seus olhos, normalmente misericordiosos, estavam fixos em um ponto invisível no fundo da igreja. O silêncio que se seguiu ao toque do sino inicial tornou-se uma presença física, uma pressão que fazia os fiéis se remexerem inquietos em seus lugares. O movimento começou nos fundos. Benedita do Carmo entrou pela porta principal, ladeada por Luzia e pelo pequeno Tião. Ela não usava roupas de festa, seu vestido de chita estava manchado pela lama calcária da gruta e suas mãos exibiam as crostas de sangue seco da labuta contra a pedra, mas ela caminhava com uma verticalidade que nenhum título de nobreza poderia conferir. Ao seu lado, Cosme carregava o pano oleado como se fosse um fragmento da própria cruz. O barão não se virou, mas a rigidez que tomou seus ombros revelou que ele reconhecera a presença daquela que deveria estar morta ou fugitiva. Padre Inácio subiu ao púlpito, não para pregar sobre parábolas antigas, mas para ler a história presente. Ele abriu o pano oleado que Cosme lhe entregara. O cheiro de papel antigo e tinta ferrosa pareceu se sobrepor ao incenso, trazendo para dentro do templo o odor da verdade enterrada. Irmãos, a voz do padre Inácio não era um grito, mas tinha a ressonância do trovão que precede a tempestade. Hoje não falaremos de pecados abstratos, falaremos de nomes, de homens, mulheres e crianças que foram vendidos como gado nestas terras, enquanto as leis de Deus e dos homens eram ignoradas em nome da ganância. Um murmúrio de choque percorreu os bancos, uma vibração que fez as chamas das velas vacilarem no altar. O padre começou a ler. Leu as listas do baú de Jacarandá. Leu os nomes das famílias separadas, os preços pagos por vidas humanas em 1880, as rotas clandestinas que passavam pela Gruta das Almas Afogadas. A cada nome proferido, a atmosfera na igreja tornava-se mais carregada. Uma eletricidade de indignação que transformava a passividade dos portuários e das lavadeiras em um olhar coletivo de julgamento.
A transformação no barão de Itaquira foi lenta e devastadora. A majestade de sua postura começou a desmoronar como um castelo de areia sob a maré. Primeiro foi o brilho de seu rosto que se apagou, substituído por uma palidez cinzenta e doentia. O suor, antes inexistente, começou a brotar em sua testa, escorrendo pelos sulcos de sua face e manchando o colarinho de linho. Suas mãos, que antes descansavam com autoridade sobre os joelhos, agora tremiam visivelmente, fazendo a corrente de ouro no colete vibrar com um ritmo frenético. Ele tentou se levantar, um movimento que deveria ser de protesto, mas que resultou em um desequilíbrio patético. O barão parecia ter encolhido dentro de suas roupas luxuosas. O tecido de seda, que antes parecia uma armadura, agora parecia um sudário mal ajustado. Ele olhou ao redor, buscando o apoio dos seus pares, mas encontrou apenas o silêncio gélido de quem percebe que o poder acaba de mudar de mãos. Até os comerciantes que lucravam com ele desviaram os olhos, temendo a contaminação da ruína iminente. Estas cartas, continuou Padre Inácio erguendo um documento com o selo da família Itaquira, detalham o tráfico ilegal que financiou a construção destes muros e a seda destas roupas. O barão não é o protetor desta vila, ele é o carcereiro de sua história. Benedita deu um passo à frente no corredor central. Seus olhos encontraram os do barão, que agora eram duas órbitas de puro pavor. Naquele momento, a autoridade não residia no ouro ou na terra, mas no olhar daquela mulher que sobrevivera à fome e à escuridão da gruta. O barão viu em Benedita não apenas uma viúva pobre, mas a personificação de cada vida que ele havia explorado, de cada losmano que se perdera no rio enquanto ele acumulava riquezas. O delegado da vila, um homem que passara anos ignorando os abusos em troca de favores, percebeu que a pressão da comunidade era agora um muro intransponível. Ele se aproximou do banco da frente. A visão do representante da lei recusando a oferta silenciosa de suborno nos olhos do barão foi o golpe final. O nobre caiu de volta no banco de carvalho, a boca entreaberta como se buscasse um ar que a igreja não podia mais lhe oferecer. Ele era agora um homem velho, pequeno e aterrorizado, despojado da ficção de sua grandeza. A indignação da congregação não se manifestou em palavras, mas em uma mudança física de posição. As pessoas que antes ocupavam os bancos do fundo e as laterais moveram-se para o centro, cercando simbolicamente o banco do barão. Eram os rostos das mães cujos filhos trabalhavam nos armazéns, os homens cujas mãos eram permanentemente manchadas pelo sal e pelo couro. A força dessa massa humana, unida pela revelação da injustiça, era uma barreira que Galdino e seus capangas, observando da porta, não ousariam romper. Padre Inácio desceu do púlpito e caminhou até Benedita. Ele colocou a mão sobre o ombro dela, um gesto de reconhecimento público que selava a aliança entre a fé e a justiça. A gruta das almas afogadas devolveu o que foi escondido por amor e coragem, disse o padre. E esta mulher foi a mão que Deus escolheu para trazer o dia à nossa noite. O barão de Itaquira foi retirado da igreja sob a custódia do delegado, mas a verdadeira condenação já havia ocorrido no tribunal da consciência coletiva. Enquanto ele era conduzido para fora, a luz do sol que entrava pela porta aberta parecia queimar sua pele, uma claridade que ele passara a vida tentando evitar. Benedita permaneceu no centro da nave, sentindo o peso do chaleiro de cobre em sua cintura. O metal estava quente, absorvendo o calor daquele momento de redenção. Ela olhou para Cosme, Luzia e Tião. O cerco havia terminado. Eles não eram mais fugitivos. Eles eram agora os guardiões de uma nova era para Porto Itaquira, uma era onde os nomes listados no diário de Joaquim nunca mais seriam esquecidos, e onde a sombra do barão não mais obscureceria o caminho daqueles que vivem da água e da terra. O tempo no Pantanal não é uma linha reta, mas um ciclo de águas que sobem e descem, limpando a terra e renovando as esperanças.
30 anos haviam se passado desde que Benedita do Carmo cruzara o umbral da Gruta das Almas Afogadas com o peso do mundo em suas costas. Naquele outono de 1913, a vila de Porto Itaquira era um lugar irreconhecível para os fantasmas do passado. O casarão do antigo barão, outrora um monumento ao medo, fora convertido em um centro administrativo, e as terras que antes serviam ao tráfico e à opressão agora floresciam sob as mãos de homens e mulheres que conheciam o valor do próprio suor. Benedita residia em uma casa de alvenaria sólida, construída com pedras que lembravam o calcário da gruta, mas que agora eram aquecidas pelo sol da liberdade. A varanda era larga, coberta por trepadeiras de jasmim que perfumavam o ar úmido da tarde. Dali, ela podia observar o movimento da Escola Joaquim dos Santos, o edifício caiado de branco que se erguia a poucos metros de sua morada. Cosme, o menino que um dia se espremera por uma fresta escura, imitando o grito de uma ave, era agora o mestre daquela escola. Benedita observava a silhueta do filho através da janela da sala de aula. Ele era um homem de gestos calmos e olhar profundo, cujas mãos, antes calejadas pela lama, agora seguravam giz e livros com a mesma determinação. Cosme dedicara sua vida a garantir que nenhuma criança de Porto Itaquira crescesse sem conhecer a história de seu povo ou as letras que garantiam sua dignidade. Para ele, cada lição ensinada era uma pedra retirada do muro da ignorância que o barão tentara construir. Luzia também encontrara seu propósito nas águas da vida. Ela se tornara a parteira mais respeitada de toda a região do Rio Paraguai. Seus pés, que um dia queimaram na poeira da expulsão, agora caminhavam com segurança por trilhas e pântanos para acolher os novos habitantes do Pantanal. Luzia carregava consigo o conhecimento das ervas que aprendera na gruta e a serenidade que herdara da mãe. Ela não apenas trazia crianças ao mundo, ela curava as feridas invisíveis das mulheres da região, sendo um pilar de força e sabedoria. Tião, o caçula que quase se deixara levar pela febre no isolamento das pedras, era agora o losmano de um vapor que pertencia à cooperativa local. Ele conhecia as curvas do rio como se fossem as linhas da palma de sua mão, guiando embarcações com uma prudência que honrava a memória do pai, Zaqueu. Naquela tarde, o sol começava a mergulhar no horizonte, transformando o rio Paraguai em um imenso lençol de ouro e bronze. Benedita levantou-se de sua cadeira de balanço. Seus movimentos eram lentos, marcados por uma artrite que lembrava o frio úmido da gruta, mas seu espírito permanecia vívido. Ela entrou na cozinha, onde o cheiro de erva doce e lenha queimada criava uma atmosfera de acolhimento absoluto. Sobre o fogão de ferro, o velho chaleiro de cobre repousava. Ele estava polido, brilhando sob a luz alaranjada que filtrava pela janela. Benedita sentiu o calor do metal através do pano de prato enquanto o levantava. Aquele objeto era mais do que um utensílio. Era o registro físico de sua sobrevivência. Ele estivera em sua cintura na hora da dor, refletira a luz das tochas na hora da ameaça e agora servia ao repouso da alma. Seus netos, 3 crianças de rostos redondos e olhos curiosos, entraram na cozinha silenciosamente. Eles se sentaram ao redor da mesa de madeira de lei, observando a avó com uma reverência que as palavras não podiam descrever. Benedita começou o rito. Inclinou o chaleiro com precisão e o fio de líquido fumegante preencheu as xícaras de louça, liberando um aroma que remetia ao tempo em que o chá era o único consolo na escuridão da gruta. Observando os pequenos beberem, Benedita sentiu uma onda de calor que não vinha do fogo. A dignidade de uma mãe, ela percebeu, não se constrói em momentos de glória, mas na insistência de manter o fogo aceso quando tudo ao redor é tempestade. Ela vira o império de Itaquira desmoronar sob o peso de suas próprias mentiras, enquanto sua pequena linhagem, nascida da miséria e do desterro, erguia-se sobre o alicerce da verdade.
Após o chá, Benedita caminhou até a varanda. A noite pantaneira começava a se manifestar. O ar estava carregado com o cheiro de terra molhada e a fragrância das vitórias régias que se abriam nas lagoas próximas. A lua, uma foice prateada no céu de veludo negro, refletia sua luz na superfície do rio, criando um caminho de brilho que parecia ligar o mundo dos vivos ao dos esquecidos. Ela fixou os olhos na curva do rio de onde Zaqueu nunca voltara fisicamente. Mas naquela noite, a visão de Benedita parecia atravessar as camadas do tempo. Entre os juncos da margem, envolto pela bruma prateada do luar, ela viu um vulto. Era a silhueta de um homem alto, vestindo um gibão de couro e segurando um remo. A figura não tinha traços definidos, era feita de luz e saudade, mas Benedita conhecia aquele porte. Era Zaqueu. Ele não acenou nem falou, apenas permaneceu ali, uma presença de paz, como se vigiasse o porto que agora levava o nome de sua justiça. Benedita sentiu o coração desacelerar. O rio, que por tantos anos fora um predador em seus sonhos, finalmente parecia ter se tornado um guardião. A morte de Zaqueu não fora em vão. Ela fora a semente de uma transformação que ele jamais poderia ter imaginado. A Gruta das Almas Afogadas, agora limpa de seus segredos terríveis, tornara-se um lugar de peregrinação. Ninguém mais a temia. Ela era o memorial da liberdade, onde os nomes dos que Joaquim tentara salvar estavam gravados para sempre. A história de Benedita, a viúva que encontrou a luz no lugar mais escuro da terra, já não era apenas dela. Tornara-se o folclore do Pantanal, uma lenda contada por avós a netos, para lembrar que a coragem de uma mulher pode mudar o curso de um rio e o destino de uma nação. Benedita fechou os olhos, sentindo a brisa noturna acariciar seu rosto enrugado. Ela não temia o esquecimento. Sabia que enquanto houvesse um losmano guiando um vapor, um mestre ensinando uma criança ou uma parteira acolhendo uma vida, ela estaria lá. Sua vida fora uma jornada da sombra para a claridade, e agora, no outono de sua existência, ela compreendia que a verdadeira imortalidade não reside em monumentos de pedra, mas na memória de um povo que aprendeu a caminhar sem medo. A última imagem que Benedita guardou antes de entrar para o repouso foi o reflexo do velho chaleiro de cobre na varanda, capturando a luz da lua. O metal, que tanto sofrera sob o fogo e o sal, agora brilhava com uma luz própria, eterna e inquebrável. O silêncio do Pantanal era agora uma sinfonia de paz, e Benedita, a guardiã da gruta, finalmente permitiu que sua própria alma repousasse nas águas tranquilas da redenção.